Olá, está na hora de voltarmos a falar de temas de paleontologia. Como já se aperceberam, um tema fundamental que ainda não discutimos é o da definição da própria disciplina. Assim, hoje vamos discutir precisamente o que é a paleontologia e em que domínio científico se enquadra. Já vimos em conversas anteriores, e todos temos intuitivamente essa noção de que a paleontologia estuda fósseis. Certo, mas estuda fósseis com que objetivo? Para quê? Os fósseis são estudados para se obter a informação que eles encerram, nomeadamente para obtermos a informação paleobiológica que eles contêm, ou seja, a informação sobre os organismos, os grupos biológicos e os ecossistemas do passado. Essa informação, em conjunto com a informação que obtemos do estudo das rochas e das sequências de camadas em que os fósseis ocorrem, permite-nos ter uma ideia sobre, por exemplo, os ecossistemas marinhos do Câmbrico, de há cerca de 550 milhões de anos, do início do Fanerozoico. Do mesmo modo que nos permite ter uma ideia de como seriam os organismos e os ecossistemas marinhos do Ordovícico mais recentes. E ainda ter uma ideia de como seriam as faunas e as floras do Jurássico, numa altura em que os dinossauros não avianos eram o grupo biológico dominante dos ecossistemas da altura. Para além desta noção de tempo associada à evolução quer dos grupos biológicos, quer dos ecossistemas, em paleontologia lidamos também com o tempo associado à formação dos próprios fósseis. Desde organismos do passado, como aquele que temos aqui representado, inserido num ecossistema marinho jurássico, até que obtemos o seu fóssil inserido num contexto geológico, há tempo envolvido, muito tempo. É preciso ter em conta que, nestes raciocínios, a geologia e a paleontologia são ciências históricas, ou seja, são ciências que lidam com fenómenos, com eventos que se desenrolam ao longo do tempo, ao longo de muito tempo, ao longo do tempo geológico, e, portanto, saber a cronologia dos diversos eventos é fundamental para termos uma ideia correta daquilo que se passou, para termos uma ideia correta da história geológica e da história da vida. Essa noção de tempo passado está também contida nas próprias sequências estratigráficas. Numa sequência como esta, por exemplo, não alterada, nós sabemos, com base no princípio da sobreposição, que discutiremos mais tarde, que as camadas posicionadas mais abaixo na sequência, se formaram primeiro, são mais antigas do que aquelas que estão posicionadas mais acima. Imaginem uma pilha de livros. O livro posicionado mais abaixo na pilha foi colocado lá primeiro e, portanto, é mais antigo nessa pilha que os livros que são subsequentemente colocados em cima dele. Seguindo esse mesmo raciocínio, o último livro da pilha será aquele que é mais recente nessa sequência. Da mesma maneira, como estas camadas estão associados fósseis e associações fossilíferas, então nós sabemos que os fósseis associados às camadas mais inferiores da sequência são mais antigos e aqueles que estão associados às camadas mais superiores são mais recentes. É comum encontrarmos a definição de paleontologia como ciência que estuda os fósseis. Mas com base naquilo que já discutimos, será que a paleontologia é só o estudo dos fósseis? Já vimos que os fósseis são o objeto, ou um dos objetos de estudo da paleontologia. Mas será que a paleontologia se limita a esse estudo? A nossa perspectiva sobre a disciplina é um pouquinho mais abrangente. E reparem, com base naquilo que discutimos antes, para nós a paleontologia é a ciência que estuda a vida do passado da Terra, a sua evolução ao longo do tempo geológico e também os processos de formação dos fósseis. Analisemos cada um destes aspectos em particular. Desde logo, a paleontologia estuda os fósseis para obter informação paleobiológica.
ou seja, para obter informação sobre a vida do passado da Terra. É o aspecto fundamental da paleontologia. Mas aos estudos paleontológicos está também associado o tempo envolvido na evolução dos grupos biológicos e dos ecossistemas e também o tempo envolvido na formação dos fósseis. Por último, a paleontologia foca também o estudo da formação dos próprios fósseis. É fundamental sabermos como se formaram os fósseis, ou seja, é fundamental entendermos os processos de fossilização para percebermos que informação os fósseis encerram e como a podemos obter. Depois de discutirmos estes aspectos relacionados com a definição de paleontologia, vejamos agora em que domínio científico a paleontologia se insere. Antes de mais, temos que ter a noção de que o mundo natural e o mundo social que nos rodeia é uno, ou seja, não apresenta fronteiras entre os diversos fenómenos que o compõem. Não há fronteiras definidas entre os fenómenos geológicos e os biológicos, assim como não há fronteiras definidas entre os processos biológicos e os químicos, por exemplo. Contudo, nós humanos, para podermos focar-nos em aspectos particulares desse mundo e para podermos lidar com a diversidade de fenómenos que ocorre no mundo, criamos disciplinas científicas mais centradas nuns aspectos ou noutros. Assim, se virmos o mundo do ponto de vista das ciências geológicas e se olharmos para o planeta Terra enquanto um elemento, por exemplo, do sistema solar, então, por via da cosmologia, estabelecemos uma ligação com a astronomia. Por outro lado, se olharmos para as forças tectónicas subjacentes à tectónica de placas, então estamos a estabelecer uma relação, por via da geofísica, com a física. O mesmo se estudarmos os minerais e as rochas do ponto de vista químico. Então, por via da geoquímica, estamos a estabelecer uma relação com as ciências químicas. Então, enquanto estudamos os fósseis, é óbvio que os fósseis são entidades geológicas, portanto a paleontologia tem um elemento geológico associado. Mas quando estudamos os fósseis, nós estamos também a estudar aspectos da biologia do passado. E, portanto, por essa via, por via da paleontologia, estamos a estabelecer uma ponte com o domínio das ciências biológicas. Portanto, a paleontologia não é uma disciplina exclusiva da geologia ou da biologia, é antes uma disciplina de ponte entre estes dois domínios científicos. Tradicionalmente, a paleontologia é vista mais associada às ciências geológicas porque os fósseis são entidades geológicas. Olhando para o interior das ciências geológicas, então a disciplinas, a paleontologia está mais intimamente associada. Está associada àquelas disciplinas que estudam também a história da Terra, que estão envolvidas no conhecimento da evolução da própria Terra, como a paleogeografia, a estratigrafia e, na zona de ligação entre o estudo dos fósseis e o estudo dos estratos, a bioestratigrafia. E hoje ficamos por aqui. Perdão. Numa próxima oportunidade continuaremos esta nossa conversa discutindo quais as disciplinas em que se subdivide a paleontologia. Até uma próxima oportunidade. Fiquem bem.